Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez num vídeo de dermatologia nas mamas, um cuidado especial das mamas pela médica dermatologista doutora Marina Cinta. Doutora Marina. Agradeço o convite, vamos lá, vamos bater um papo, vamos alertar, vamos conscientizar quais os cuidados que a gente tem que ter com a mama e com a pele das mamas. E outra coisa, do último vídeo, se alguém não viu, no anterior, nós falamos sobre alterações e cuidados com as mamas. E o de hoje é diferente. O de hoje nós vamos falar de uma alteração muito interessante, que é o eczema de mama, que até inclusive tem um diagnóstico diferencial com um tipo de câncer, que é a doença de Paget. Tá bom, gente? Então já vou passar a bola para você. Vamos lá. Muitas mulheres apresentam alterações na mama que tem um nome chamado eczema de mama. O que é isso? Que tal de eczema de mama? Eczema de mama, tem muita gente por aí que está assistindo e que já tem ou já teve eczema de mama. Eczema de mama nada mais é do que um machucado que dá na mama, que dá uma região avermelhada, descamativa, ou seja, solta a pelinha e geralmente coça. Esse eczema, muitas das vezes, ele confunde a paciente não sabe o que ela tem, se é uma alergia, se é um fungo, uma micose, o que ela tem. Muitas das vezes ela vem ou ao nosso consultório da parte dermatológica ou vai procurar um mastologista. Muito bem, é verdade. Muitas mulheres, como ela aparece na mama, muitas mulheres procuram um mastologista. Mas é importante também que ela faça uma avaliação com o dermatologista, porque tem algum fundo, às vezes, alérgico ou uma outra causa, né, doutora? Exatamente. A maioria das vezes, às vezes o próprio suor já incomoda e já irrita a pele e já gera esse eczema de mama. Muitas das vezes pode ser um eczema alérgico, às vezes um sabão em pó, um sabão líquido, um amaciante. Muitas das vezes um tecido sintético que pinica. Um fungo, a cândida. Já ouviram falar em candidíase? Pois é, a cândida também gosta da região das mamas. Mulheres que estão amamentando também, vale muito lembrar. Mulheres que estão amamentando, a saliva do neném causa uma dermatite de contato na região da mama. Então, muitas das vezes, dicas fáceis e simples, como lavar a mama, botar embaixo da água, colocar na torneira, antes de dar o mamar para o neném e após amamentá-lo também, para tirar a saliva dele, você seca bem com uma toalha macia, você já vai prevenir um tantão de eczema, um tanto de dor de cabeça que a paciente poderia vir a ter. Agora o assunto é o seguinte, muita gente fala de eczema de mama, ela acha que ele é um problema de eczema, mas tem uma doença chamada doença de Paget. Exatamente, doença de Paget, doença que acaba causando um câncer na mama, isso o mastologista vai poder explicar melhor, e também envolve a pele da mama. Então, em relação à pele, tem algumas alterações que a gente tem que ficar sempre em alerta, simetria, textura, mas nada melhor do que o Dr. Baeta, que está aqui do lado, para explicar um pouquinho melhor para a gente. Justamente, essa doença de Paget é um tipo de câncer, ele manifesta já naquela região da areola, que é a parte escura da mama, e no mamilo. Tem uma tendência a produzir, às vezes, uma certa coceira, um prurido, e uma característica interessante, ele começa a corroer o mamilo. A questão a pessoa pode pensar até que é um eczema, por exemplo. Às vezes ela já teve eczema, já teve um problema assim, ela acha que é um eczema. E aí a pessoa tem que procurar, na verdade, um especialista, ou um dermatologista, ou um mastologista. Mas quando é doença de Paget, e a gente sabe que é uma doença de Paget, a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar isso aí. E o médico mastologista avalia também não só a pele, vai avaliar por dentro da mama, ou seja, através do exame de mamografia e ultrassom, onde vai avaliar se tem um nódulo, se tem alterações como tipo de microcalcificações e ver qual o tipo de tratamento que é. Mas é um tipo de câncer que não é muito comum, a incidência dele vai de 0,4% a menos de 5%. Para falar a verdade, Marina, é muito raro mesmo, eu não acho que chega a tanto assim, até quase 5%.
é mais em torno de 2 para baixo, sabe? Sim. E o tipo de tratamento é muito bom, viu? Quem tem câncer de mama chamada doença de Paget, geralmente a cura está em torno de 90 até 95% dos casos quando descobre no momento certo. É isso aí. Bacana, bacana você falar e alertar sobre isso, porque o Paget, felizmente, ele é raro, né? Então, Sim. porque às vezes a paciente vai levando e acha que é uma alergia e muitas das vezes passa babosa, passa aquelas receitas caseiras e quando vai ver já está no estágio um pouco mais avançado. Então isso tem que ser já ficar em alerta e correr para o profissional. Isso porque o câncer, a doença de Paget, ela é mais lenta. O problema é quando a gente tem aqui o carcinoma inflamatório, que é um câncer muito agressivo, que a porcentagem está abaixo de 2% de todos os tipos de tumor, só que ela começa com um endurecimento da mama, com uma lesão mais avermelhada, a pele fica edemaciada, fica inchada e tem um crescimento muito rápido. A pessoa vai deixando para depois ela passa no pronto-socorro, o médico pensa que é uma infecção, passa um antibiótico e a doença vai crescendo rapidamente. Para você ter uma ideia, as pessoas que têm o carcinoma inflamatório, elas geralmente demoram a fazer o diagnóstico até pela dificuldade, né, de procurar um médico adequado. Às vezes a paciente é do SUS, por exemplo. 1/4 das pacientes que descobrem a doença, elas descobrem a doença 1/4 já com metástase à distância. Infelizmente, é uma doença muito grave. Então, quando a pessoa apresentar uma alteração na pele, procure, no caso da mama, um mastologista ou um dermatologista. Com certeza, os dois saberão cuidar muito bem. Não é mesmo? Eu quero já aproveitar que a gente está falando de pele, então vamos falar do mais comum, o câncer mais comum do mundo em frequência é o câncer de pele, não melanoma. E também pode você falar do melanoma, se caso você achar pertinente. Mas é importante de dar essa palavra sobre o câncer de pele, que também pode dar na mama, né? Exatamente. O câncer de pele, eu atendo quase todos os dias no ambulatório, eu tenho sempre um ou outro caso em que a gente precisa olhar, diagnosticar, sempre olhar das pintas, aquela pessoa que é muito branquinha, cabelo claro, olho claro, história na família de algum câncer de pele. Meu pai teve, meu avô teve, a minha mãe tem, então isso tem que tomar cuidado. Tem uma pintinha diferente, tem que correr para o dermato, porque daí a gente vai ver, eu falo que é o patinho feio da lesão. A gente olha todas as lesões, todas as pintinhas iguais, castanhas, do mesmo formato, mas tem uma ali que ela tá mais pretinha, ela tá mais avermelhada, ela tá mais saltada, ela tá mais saliente. É nela que a gente tem que focar. E com isso, através de um aparelho que eu uso, que é o dermatoscópio, eu consigo olhar e consigo ter elementos para justificar uma biópsia. Para a gente também não sair fazendo biópsia aí, sem necessidade. Então, muitas das vezes a gente faz a avaliação dermatoscópica, ou seja, eu uso, parece uma lupa, um microscópio, e aí eu consigo olhar e falo, olha, essa lesão, essa pinta merece uma biópsia. Faz a biópsia. O câncer mais frequente que tem é o basocelular, né? E que felizmente ele é o menos agressivo, é o que menos espalha, mas existe o carcinoma espinocelular, que ele é um intermediário, e existe o melanoma, né? Claro, existem outros subtipos, outros tipos histológicos, mas a grosso modo a gente sempre faz que nem uma escadinha. O basocelular, mais frequente, e o que menos espalha dependendo do lugar, né? Mama é um lugar que a gente precisa ficar atento, porque é um lugar delicado, é um lugar muito vascularizado e é um lugar que muitas das vezes passa desapercebido, não é verdade? Muito bem. Adorei mais uma vez. Eu que agradeço. Esse tema foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua presença aqui, Marina. Espero que a gente tenha você mais outras vezes aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Dr. Baeta, aí um super querido aí, amigo e colega e profissional competente. A gente vai marcar mais vezes. Ok. Gente, se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no nosso canal, fazer os seus comentários, dar um like, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!